Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Abertinhas e Abertinhos! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, Brasil, com todo mundo em casa, o jeito é a gente fazer o quê? Se entreter com o que dá, né? Na tela do celular, no computador, na TV, ver filme, ver série pra passar o tempo. E durante o isolamento social, os serviços de TV por assinatura e streaming tiveram um salto absurdo. Pois é, o brasileiro passou a assistir diariamente, em média, 8 horas de conteúdo televisivo e TV por assinatura acabou registrando um aumento de 20% na audiência entre os assinantes. E hoje, 15,5 milhões de domicílios no Brasil têm um serviço de streaming. E aproveitando essa onda, já que todo mundo tem sempre uma dúvida, né, no que assistir, liga o Netflix, a HBO, o Now, fica lá zapeando horas e horas. Hoje o Porta Aberta vai te ajudar com as melhores séries pra você ver e aprender nessa pandemia. E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto e indicar algumas séries para você que está nos ouvindo, temos dois convidados super especiais. Por favor, recebam ela, que é atriz e atualmente está no elenco da série Todos Nós, da HBO, Juliana Gerais. Uma salva de palmas. Bem-vinda! Obrigada. E recebam ele, que é ator e cantor e está no elenco da novela Amor de Mãe, Nando Brandão. Uma salva de palmas também. Muito obrigado. Bem-vindo, Nando! Obrigado. Gente, muito obrigado de vocês terem aceitado aqui bater um papo sobre esse assunto que está em voga. Todo mundo não consegue mais achar outra coisa pra fazer, a não ser assistir seriados. Eu vou começar com uma primeira pergunta pra vocês. Vocês estão viciados em séries nessa quarentena ou não? Vocês deram uma diminuída no volume de assistidas? Não, eu dei uma baita diminuída, assim. Nem Jura? lembro, mas Juro. Eu acho que é porque eu não tô na quarentena na minha casa. E aí, várias coisas pra fazer e tal. E aí, eu perdi, tipo, esse hábito de ver série. Eu redescobri a TV, né? Porque na minha casa eu não tinha TV. Aí, eu virei uma americana de idade média que fica vendo Chelsea e Discovery Home and Health. Não, Discovery Home and Health Amo é Discovery maravilhoso, Home and é o Health. melhor Eu canal. assistia muito. É maravilhoso. Mas planejo voltar ativa. Já eu fiz o contrário. Eu tava, antes de começar tudo isso, eu tava assistindo pouquíssima coisa. E aí começou a quarentena, realmente fiquei totalmente em casa, né, confinado. E aí comecei a assistir muita coisa legal e fiquei viciado em assistir série. Eu acordo já, meu Deus, eu preciso assistir mais um episódio da série tal, já com saudade. E pra você foi um baquezinho, que você tava num ritmo de gravações e de repente parou a gravação com a pandemia, aí você se viu do outro lado só assistindo, né? Pois é, porque ainda faltavam 2 meses para Amor de Mãe acabar. E a gente tava já, assim, mais da metade da novela já. E num ritmo muito frenético, eu tava gravando todos os dias. E aí, do nada, num domingo, falou, ó, essa semana a gente vai cancelar as gravações. E foi o que foi, né? Estamos até hoje. Ê, Brasil! Nossa, gente. Outra pergunta que eu tenho pra vocês é, quando vocês zapeiam alguma coisa e entram no serviço de streaming, vocês vão automaticamente pra um estilo de série específica? Tem algum tipo de estilo que vocês gostam especificamente? Então, no começo do ano, eu descobri que é muito legal ficar vendo série de animação. Eu já assisti algumas, tipo Family Guy, sabe? Essas mais... Mas eu descobri que é muito legal. Então, geralmente, eu tenho ido pra animação. Zerei o Estúdio Ghibli, vi Midnight Gospel. Então, eu tenho ido pra animação. Mas, assim, se for séries em geral, né? Sem ser esse gênero, aí eu vou no que chama a atenção. Eu sou super da capa, gente. Super chato isso, mas eu sou da capa. Ficou a cara, vamos ver. Eu vou muito da capa, assim, eu sou de perguntar, assim, grupo de amigos, falar, gente, o que vocês estão assistindo? O que vocês estão vendo? E eu gosto muito do gênero do terror e suspense, e aí é o que eu busco mais, sabe? É tanto que eu, na quarentena, assisti American Horror Story, que é uma série que já tem alguns anos. Nunca na minha vida. E aí, assim, maratonei que eu assisti, assim, até de madrugada, sabe? Eu amei. Mas de espíritos também ou não? Coisa bem levinha pra ver na quarentena, né, Nando? Tipo, espírito, Nunca. morte, Ai, gente. enfim, essas coisas assim de susto, eu sempre gostei, desde criança, eu sempre fui muito viciado em ver coisas de terror e suspense, eu gosto muito. Você assistiu Marianne na Netflix? Não. Não? Não. Pelo amor de Jesus, nossa, Marianne é pesado. Qual que é a história de Marianne? Na verdade, assim, é uma autora que tá escrevendo um livro e tudo que ela escreve dessa personagem começa a manifestar nessa senhora que é a Marianne. Ela percebe que tudo que ela começa a escrever começa a tornar realidade. Só que é bem sombria a série. Ela começa a ficar meio chatinha pro meio. Mas eu só assistia porque eu tava namorando na época e eu tinha alguém pra segurar minha mão. Agora, Sozinho em casa, não é nunca. possível. Nunca na vida.
Bom, a gente tá numa fase muito delicada, né, no nosso país, desde politicamente, socialmente, tudo virou uma salada e definitivamente as séries e a televisão dita muito o comportamento de uma sociedade e eu acho que ela tem a capacidade de moldar como que a gente se sente. E tem muitas séries recentes que abriram a porta para inúmeras discussões relevantes ou que foram apagadas pela mídia e que precisam ser lembradas e discutidas porque é com esse incômodo que a gente parte para uma mudança efetiva como cidadãos, né? Total, não, exatamente. Eu acho que tá tendo muita série boa, né? Principalmente com esses assuntos, essas bandeiras, essas críticas sociais. Bom, eu pedi pra cada um separar aí algumas séries pra gente debater. Quem é que vai começar aí indicando? Não, eu não Quem vou começa? Começar. Eu acho que os convidados aqui começam. Vamos ser educados. Vai, Nando, arrasa. Não, arrasa. Isso. Então, foi uma das primeiras que eu assisti na quarentena e eu amei, eu indiquei pra uma galera, assim, pra vários amigos, postei nos meus stories, que é A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Ah, sim, eu não vi ainda, eu quero muito ver, eu assisti o primeiro episódio só. E sim, e é uma série que ela é curtinha, né, então você pode ver num dia, que são 4 episódios de uns 40 minutos, 45 minutos. Ah, curtinha! Super! Curtinha. E eu fiquei fascinado pela história dela, por ser uma mulher negra americana no início dos anos, né, tipo, do século XX, e ela vencer a pobreza, vencer a diversidade da vida para se tornar uma grande empresária. E ver essa trajetória dela naquela época, sendo uma mulher negra, preta, é muito inspirador, sabe? Era especificamente produtos de cabelo ou era cosméticos em geral que ela acabou Era tendo uma especificamente empresa? produtos de cabelo para mulheres pretas, pro cabelo crespo. Incrível. É uma história muito linda, de muita garra, sabe? É de não abaixar a cabeça, de enfrentar real, tipo, de enfrentar até mesmo as próprias mulheres pretas que não tinham como referência naquela época uma mulher dominando o espaço, né? E ver essa transformação, né? Tipo, de uma mulher que era apenas uma empregada doméstica, né? Que ela trabalhava na casa de uma mulher que não era branca, mas ela era uma preta de pele muito clara, então, assim, tinha os privilégios naquela época já. E ver essa transformação dela, né? Até uma empresária de sucesso me fascinou muito. Eu amei, eu recomendo demais. Fora que a gente tem a Octavia Spencer fazendo, né? Que é uma puta atriz, ela é excelente. Eu lembro que nas primeiras cenas já... Eu não lembro, ela sofre abusos do marido? É, né? Tipo, como ela fica muito ligada à empresa, ao que ela tá construindo, ela meio que o marido vai vivendo naquela sombra, ele também acompanha, dá uma força e enfim, tipo, faz de tudo pra que ela tenha sucesso também, mas só que chega uma hora que ele se vê em segundo plano lá na relação. Então ele acaba entrando numa, sabe? Muito bom. Ah, eu quero ver, ainda não vi essa. Eu não vi, mas a história de vida dela é muito interessante, né? Que ela realmente foi a primeira mulher negra a ficar milionária pelo trabalho que está no mundo, né? Não só nos Estados Unidos. E é muito bonito a história dela depois, da importância dela, porque ela ajudou várias instituições. Ela fez muitas doações para universidades frequentadas apenas para pessoas negras, para escola. Ela doou muito dinheiro para algumas organizações que eram focadas na melhoria de vida de negros americanos, tipo orfanato, abrigo. Ela ajudou muita gente, assim, sabe? A conseguir espaço, a ter acesso a estudo. É aquilo, né? Tipo, quando tem um preto no poder, outros pretos também ficam poderosos. E ela já tinha essa visão lá naquela época, onde várias questões eram ainda muito maiores, né? Exatamente. Eu fiquei bem curiosa pra assistir a série. É super legal, gente. E é linda a série. Amo série que, assim, sabe? Que é do início, ou sei lá, do século. Porque você vê a fotografia, tipo, a direção de arte. Que ano que se passa a série? Vocês sabem? A personagem viveu entre 1867 e 1919. Bem antes, né? Bem antigo. Bem antigo. Maravilha! Então repete o nome pra quem não pegou. A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Na Netflix, né? Netflix. No Netflix. Maravilha. Ju, e você? Qual a sua primeira indicação aí? De minha listinha? Diga. Eu acho que Orange is the New Black. Bora. Podemos falar sobre. Você gostou de todas as temporadas? Não. Aliás, eu acompanhei muito assiduamente até a quinta. A partir da quinta, achei que deu uma desandada. Tem mais, aliás? Gente, eu nunca vi. Tem 7 temporadas. Eu lembro que depois que aquela atriz faleceu na série... A Pusei. Eu acho que ela deu uma... A Pusei. Depois que ela faleceu, eu acho que deu uma desandada, né? Cara, e que louco, né? A gente falar dessa cena nesse contexto Completamente. que a maioria das pessoas já
ligadas em séries já deve ter ouvido falar, já deve ter assistido, porque é uma série antiguinha, né? Tá aí desde o quê? 2014? É desde 2013. 2013, então. Bom, o contexto da série é prisão feminina nos Estados Unidos, né? E aí vai mostrando essas diferentes mulheres com diferentes histórias. E eu lembro que, conforme eu fui acompanhando a série, iam saindo várias matérias muito interessantes que trouxeram esse assunto das prisões femininas até pro contexto brasileiro, né? Porque, assim, a série é muito legal, é cruel em alguns pontos, mas ainda assim tem a sua romantização de um produto audiovisual, né? E aí eu lembro que saíram muitos relatos de mulheres presas aqui no Brasil, onde, tipo, gente, não tem a lojinha de Orange Daniel Black pra comprar absorvente. As presidiárias fazem com um miolo de pão absorvente, sabe? Meu Deus. Sim, mostrando como que eram as relações lá dentro, o que elas usavam, esfregavam revista, a tinta da revista pra fazer maquiagem. Então foi uma série que levantou pontos muito legais. E sobre a série em si, foi uma série que permitiu que um elenco que não tava no mercado, por questões de estereótipos mesmos, de corpo, de fenótipos, estivessem na série. Pra quem assistiu sabe, né, que tem atrizes que fogem dos padrões, sabe? Fogem daqueles padrões que a gente sempre vê em série. Pessoas com fenótipo havaiano. Tem aquela atriz... Gente, eu sou péssima pra nome, tá? Eu não decoro o nome Somos de nada. duas, Ju, tá tudo certo. Tá. Não lembro o nome de ninguém, tá Somos tudo certo. dois. Fala que talvez eu lembre, diga. Aqui é meio... Ela tem algum problema cognitivo, assim, que tem os dentes separados. Uso a Zuba? Uso a Duba? Isso, que é meio doida, assim. Isso, é ela mesma. Ela foi uma que mesma. despontou muito, né? Ela depois vê ela em outros trabalhos, em outras séries. Muito. Traz um elenco negro, traz discussões sobre violência policial ali dentro. E aí essa personagem que a gente falou no começo, a Pussei, cara, eu lembro eu assistindo a série, eu achei tão bizarra a morte dela, mas não foi bizarra de me chocar. Foi bizarra de tipo... Como assim? Como assim? Ela tá morrendo asfixiada. Indignação, né? Não foi de indignação. Eu não entendi, porque foi muito rápido. E aí é uma cena onde acontece uma treta ali no presídio, um policial chega, prensa ela no chão. Isso é muito forte, né? Ele faz isso com muita força e ela morre asfixiada. Gente. E eu lembro disso de eu ficar, mas gente, vai morrer assim? Por que colocaram isso na série? Aí pá, em 2020, George Floyd. Exatamente. Eu fico pensando, toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando o número de casos que a gente nem fica sabendo. Sim. De vezes que isso acontece, né? Total, exatamente. Sim. E eu lembro que essa morte revoltou muitos fãs, assim. E muitos deles alegavam que depois da morte da Pussei, a série perdeu o fio da meada, assim. Ela não manteve o ritmo, né? E voltando um pouquinho ao assunto que você falou sobre representatividade, Ju, eu vi uma entrevista da Laverne Cox, que interpretava a Sofia, né, a prisioneira trans, que ela falou, né, que no mercado, eu tava assistindo a série, que é uma das que eu vou indicar aqui, depois eu comento um pouquinho melhor dela, mas que ela tava falando, ela já tava quase desistindo da carreira, porque ela realmente não era reconhecida e não tinha visibilidade dentro da indústria por ser quem ela é. E aí ela ficou sabendo de um teste que ia ter do Orange is the New Black, mas ela falou, não vou fazer, por que eu vou fazer isso? E aí ela fez o teste, passou, e ela dá esse depoimento que ela nunca se sentiu tão bem acolhida, que no primeiro dia de gravação, a Jodie Foster, que é uma atriz e diretora maravilhosa, chegou até ela e falou assim, oi, eu que vou dirigir o seu episódio hoje, né? Porque o terceiro episódio da temporada mostra a vida dela, e ela nunca se sentiu tão representada. E esse episódio eu lembro que é lindo demais e doloroso de ver realmente o processo que ela enfrenta, desde o momento que ela é acusada, o momento que ela é presa, dificuldade em que prisão que ela vai adentrar. Então é muito forte de ver a trajetória dela na série, assim. É muito bacana de ver uma série que aborda justamente esses temas. Total. Né? Isso é uma questão, né? Os corpos trans, é óbvio, é dado e é muito óbvio que nós, como sociedade, não estamos preparados. A gente não sabe lidar com corpos trans. Sim. A gente só sabe lidar com uma binariedade, né? Enfim, fico pensando também nesse lugar, né? Que prisão que vai, como que é recebido, porque se vai pra uma prisão masculina, o que, tipo, é uma violência, né? Você deslegitimizar o corpo daquela pessoa, aquela pessoa não vai sobreviver, a pessoa já está fadada, aquele corpo já está fadado a ser um objeto ali dentro, sabe? Mas também na prisão feminina, como que é essas relações, né? Exato. E essas questões também do assédio sexual dentro da prisão, né? Sim. Onde elas já estão numa posição abaixo da sociedade, porque elas estão presas por crimes que cometeram, então os policiais realmente tratando aquelas pessoas não como seres humanos, sendo que eles já têm um cargo a mais que elas e ainda utilizam isso
pra serviços sexuais é um absurdo. A série também trata bastante disso, A vulnerabilidade, né? E é engraçado, porque é uma série que não tem não é uma temática pesada. Quando você começa a assistir, você começa rindo até, porque ela tem uma pegada de humor na série, né? Ela tem personagens característicos, assim, um tom meio que leve, mas esse que é o legal. Pra mim, a série me pega quando é isso. Ela te apresenta de uma maneira leve, gostosa, de repente, quando você vê, você tá levando vários socos no estômago ao longo que você assiste, sabe? Porque, tipo, a maneira mais fácil, tipo, da gente pensar, né, questões muito importantes, vem através do humor, né, também. Sim. Total. Prices, Bom, qual que você indica? vamos lá. Foi a última série que eu maratonei exatamente para fazer esse episódio. A gente já conversou um pouco dela, Lucas. Acho que tem muita coisa pra falar, que é Hollywood, que está no Netflix, do Ryan Murphy, do Ian Brennan. Ela faz, na verdade, ela cria, né? Não o mesmo estilo, mas talvez até com um pouco a mesma intenção que o Tarantino criou Era Uma Vez em Hollywood, de você fazer uma coisa um pouco mais leve, dar um final feliz para aquelas histórias tão tristes que a gente sabe que acontece sempre em Hollywood, né? Ela tem uma abordagem mais masculina como um grande referencial dela para falar de questões de assédio e de abuso. Depois desses dois últimos 3, 4 anos que a gente vem falando tanto do assédio que as mulheres sofreram em Hollywood e ainda sofrem, né? A gente não pode deixar de falar disso. E eu acho que é uma série que ela traz muito essa questão do assédio, abuso, preconceito, e que eles colocam naquela questão do tipo, e se a gente tivesse feito a coisa certa na década de 40? Será que ainda hoje a gente estaria brigando, né? Estaria tendo mais um Oscar, como foi o Oscar 2019? Que assim, eu tenho a impressão, pra mim, o Oscar 2017 foi o Oscar So White. O Oscar 2020 foi o Oscar So White. Porque parece que o que eles construíram, eles falaram, não, vamos tomar de volta isso aqui, sabe? E é sempre importante a gente lembrar que a primeira e única vez que uma mulher negra ganhou um Oscar foi a Halle Berry em 2002. Faz 18 anos que uma mulher negra não ganha mais como atriz principal. Tipo, o Oscar dela já é maior de idade, gente. Sim. E aí, a gente viu muitas discussões na internet, e a gente até mesmo conversou disso, né, Lucas? De que talvez fosse uma série leve, que abordava as questões de um tema mais leve, mas eu fico perguntando será que o mundo não seria mais leve se as pessoas realmente abrissem mão dos seus privilégios? E se as pessoas tivessem sempre as mesmas oportunidades que as pessoas brancas e heterossexuais têm, por exemplo, sabe? E aí eu até li uma entrevista do Ryan Murphy que ele diz que a série, na verdade, foi uma tentativa e uma homenagem que ele fez para tantas pessoas que foram destruídas por Hollywood, sabe? Então eu fiquei assim, contente. É óbvio que ele tem uma coisa meio contos de fadas, o que às vezes deixa a gente triste, porque você pensa que em 2020 a gente ainda tá brigando pelas mesmas coisas, que a gente tá em 2020 e um ator gay provavelmente vai ser rechaçado se ele atravessar o tapete vermelho do Oscar com um namorado, sabe? 2020, e aí você ainda teve, por exemplo, como foi no Oscar do ano passado, que, por exemplo, Adoráveis Mulheres teve inúmeras indicações ao Oscar, menos de melhor diretora. E aí você fala, gente, mas um filme que teve tanta indicação, ninguém dirigiu esse filme? Né? Então, assim, óbvio que como toda série tem questões, apesar de que eu acho que o Ryan Murphy, ele sempre tenta dar uma leveza nas coisas dele, mas eu acho que faz a gente pensar, sabe? Sim, então, total. Por isso que eu gostei. Não sei, as minhas questões com essa série são mais técnicas, sabe? Eu acho que não tem muito conflito, uma questão de roteiro pra mim, tudo se resolve muito bem na série, muito fácil, os conflitos são rasos, justamente por essa utopia que ele quis criar, que tudo acaba dando certo. Eu acho que para as pessoas entenderem certas questões, tem que mostrar a real. A gente tem que ir um pouco no buraco pra gente conseguir entender a gravidade dessas questões. Eu acho que isso fica num lugar muito romantizado na série, sabe? E acho que acaba descreditando algumas conquistas da comunidade LGBT na indústria, que não foram mostradas. Aí eu acho que fica meio raso. Por exemplo, aquele ator que tá saindo com o roteirista, o Rock Hudson. Isso, ele contraiu HIV e foi um dos caras que expôs isso na indústria, né? Isso foi um marco, não foi mostrado. Então acho que tudo ficou um pouco pequeno, como se as lutas não fossem tão importantes. Tem cenas muito interessantes na série, eu gosto da série, mas eu acho que ela peca um pouco nessa questão do roteiro. É que entra numa questão, por exemplo, eu vou falar no caso do Rock Hudson mesmo. O Rock Hudson, todo mundo sabia que ele era gay, né? Mas ele sempre... Tanto que ele acabou
casando. Aliás, uma coisa interessante de falar, os únicos personagens realmente reais desses personagens principais é o Rock Hudson e o personagem do Jim Parsons, que é o Henry Wilson, que é o agente dele. São realmente os dois personagens reais. E o Rock Hudson sempre foi gay, só que ele era exatamente o galã. Tanto que fizeram ele casar com a secretária do Henry Wilson, pra ele poder continuar fazendo o filme. E foi só quando veio à tona a questão do HIV, que foi bem na década de 80, que aí a galera deu o aval de que então ele realmente seria gay, por conta de todo aquele preconceito que tinha, que a AIDS era uma doença de gay e tudo mais. Mas eu acho que é isso também, sabe, Lucas? E se o Rock Hudson pudesse ter se assumido e ter feito os filmes mesmo assim, sabe? Sim. Eu entendo. Eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo a proposta, mas quando eu assisti, eu não tinha pesquisado, não sabia muito, eu julguei, não gostei tanto, não entrei 100% por conta dessa questão. Eu achei que ficou um pouco romantizado, assim, mas eu entendo onde ele quis chegar. E eu achei muito interessante também que eles abordaram o Oscar, que a Anna May Wong não ganhou, porque na verdade ela não foi escalada para a Terra dos Deuses, porque realmente existia quase uma lei em Hollywood. Depois, se você quiser, te dou mais detalhes, que você não podia ter qualquer beijo interracial. Caramba. Em 66, né? Isso começou nos anos 20 e foi mais ou menos até 1966. As produções tinham que ter umas regras e elas recebiam um selo. Se elas não tivessem nessas regras, elas recebiam uma multa de até 25 mil reais. Nossa. O que impedia era nudez, piada com cunho religioso, romantização de vícios e a questão de casais interraciais nas telas. Não podia. Nossa, não sabia. Pois é, então é uma questão importante. Não, legal, mas é uma série boa de ver, é gostosa. Eu lembro que eu assisti em um dia, então eu não gostei tanto assim, né? Mas eu acho que o que fica pra gente também é, tipo, qual é a Hollywood que a gente quer daqui pra frente? Eu quero essa Hollywood aí. Sim, com certeza. Nossa, sei lá, né, vocês falando, eu não assisti a série, mas às vezes eu acho que a gente tem que ser mesmo, mas às vezes a gente é muito ingênuo, às vezes assim, muito otimista, porque, cara, em pleno 2020 a gente discute se pessoas homossexuais podem doar sangue, né? Quiçá Hollywood desse tempo. Não é? Exatamente. É bizarro, gente. Tipo, pleno 2020 conheço gente que fala, cara, sofri assédio, mas eu não posso falar se não acabou minha carreira. Sabe? Exato. Quando é que a gente vai se soltar desses moldes que ainda prendem a gente, né? Exato. Sim. Eu senti essa pegada bem fantasiosa, né? Bem um mundo ideal, mas se confunde um pouco com o que a gente viveu aqui, né? Do tipo, da Thelminha ganhar o Big Brother, sabe? Cara, é uma esperança, sabe? Quando é tipo é um alívio você poder assistir coisas do tipo que te, sabe? Que te dão ânimo, que te dão força de falar, não, a gente passa por muito perrengue, tem muita gente escrota no mundo, né? Mas quando alguma coisa tão bonita acontece como a Thelminha ganhar o Big Brother, ou então você assistir Hollywood, que é muito lindo, é muito fantasioso, mas ver que a personagem ganha o papel porque ela é talentosa e não porque ela é branca ou porque ela é preta, e também por dar oportunidade a uma pessoa diferente, né? Assim, tipo, diferente naquela época que se via diferente. Eu curti muito, eu amei, eu devorei, maratonei Hollywood. Eu lembro, ela tem um formato gostoso que no final do episódio te dá muita vontade de ver o próximo. E eu piro em série assim, né? Aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre esse molde, né? Que às vezes algumas pessoas que se veem presos nessas caixas e não conseguem sair. Eu falei um pouquinho meio superficialmente dessa série no último programa que a gente teve com o Renan sobre orgulho LGBTQIA+. E acabei de indicar também no meu IGTV e vou falar um pouquinho dela de novo, que ela me pegou de um jeito muito forte, que é uma série da Apple TV+, uma série documental que chama Visible, Out on Television, que ela narra todo o processo de visibilidade e invisibilidade da comunidade LGBTQIA+, na televisão americana. E você realmente observar e ver como foi abordado a homossexualidade desde o início da televisão, na televisão americana até hoje, você consegue de alguma maneira compreender o porquê esse preconceito tá tão enraizado nas pessoas, sabe? A homossexualidade, a primeira vez que ela foi abordada na televisão
televisão, as pessoas se reuniram em volta da TV para assistir o deputado McCarthy discutir sobre exércitos que tinham comportamentos homossexuais, visto isso como uma doença, apontando eles como socialistas, comunistas, e isso ia acabar com o governo deles. Então, desde psicólogos indo na televisão, tratando isso como doença, essas pessoas não podem ser felizes, isso é uma afronta com a nossa sociedade, temos que exterminar esse 1% da população, já que eles são 1%, por que a gente não acaba com eles? Então era sempre esse discurso sendo retomado na televisão, e aí a gente vê algumas séries de comédia sempre ridicularizando, sempre menosprezando. Então a série aborda exatamente essa construção da identidade da comunidade e como eles foram conseguindo espaços através de muita luta. Então é muito interessante. E tem relatos da Ellen DeGeneres, o Tim Gunn do Project Runway, o Neil Patrick Harris. Te dá um pouco de esperança, né? Porque a gente vê sim que tá tendo mais representatividade na televisão hoje em dia, mas ainda assim tem muita batalha a se seguir, porque ainda assim essa comunidade é muito invisibilizada. Essa comunidade é muito invisibilizada. Essa comunidade ainda é muito invisibilizada. Gostei, poderoso esse daí. É muito, são 5 episódios, tem 1h15 cada episódio, então eu super indico essa série da Apple TV Plus. Muito bom. E aí eu vou aproveitar esse ganchinho aqui, porque na série que eu indiquei, eles comentam muito sobre a série Pose, que é o maior elenco com representatividade trans da história. E eu sei que o Nando aí colocou na listinha dele Pose. Eu botei aqui na minha lista Pose, né? Eu achei demais essa série. É um estouro. É muito boa. Eu me emocionei muito assistindo, achei divertidíssima. É uma série que abriga jovens, né? LGBT dos anos 80 que foram expulsos de casa. E eles criam a sua comunidade. Tem a mãe, né? Que chamam de mãe, que conhece essas pessoas e eles viram uma família e trocam suas experiências, e também tem a parte que eles acabam sendo um time pra disputar performance junto com uma outra comunidade. E é maravilhoso ver. Os figurinos são absurdos, é muito bom. E a dificuldade, né, sabe? Como a comunidade LGBTQIA+, sofre desde sempre, né? Com esse negócio da rejeição e de buscar um espaço. E a série fala sobre isso, né? Sobre inclusão, sobre se sentir parte. Tem uma cena que é muito, assim, que é muito forte, assim, que é uma cena rápida, mas ao mesmo tempo muito forte, que é a personagem, que é aquela que vira a filha, né? Tipo, a filha mais importante, entre aspas. Angel. A Angel. Ela tá sofrendo por amor e tal, né? Que ela se apaixona por um homem branco hétero até então, né? E ela vai num bar que é só pra homens gays. E ela vai pra esse bar, porque ela quer beber quer afogar as mágoas. E ela não consegue nem ficar 5 minutos nesse bar, porque a própria comunidade tem o preconceito, sabe? Então a série fala sobre as questões até dentro da própria comunidade, né? Tipo, do preconceito dentro da própria comunidade. Eu achei muito interessante, me fez refletir muito e pensar. A descoberta da identidade dentro da própria comunidade, né? Aquilo que a gente tava falando de se identificar com a letra dentro da comunidade, né? Porque ainda assim tem o gay branco que ainda assim, dentro da gama de privilégios, ainda é muito privilegiado dentro da própria comunidade, né? Sim. Então ainda assim existe um certo padrão de aceitação nesse meio, né? Pois é. E ainda mais a comunidade trans, que é uma comunidade sempre muito marginalizada. A gente fez um episódio super especial com o Transdiário e a Sasha, onde eles estavam falando, né? São pessoas que foram expulsas de casa, né? Então, eles acabam tendo que se reunir justamente com outras pessoas nas quais elas se identificam para criar essa própria família, né? Não é à toa que na série trata exatamente isso. Eles se unindo e tendo que criar um ambiente para eles se sentirem seguros, né? Sim. Eu tenho uma dúvida que eu ainda não vi, mas eu tava lendo da série e que eles falam que tem uma coisa do ball culture. Que eu queria saber se esse ball é tipo o ball que a gente vê nos filmes americanos ou se é um outro tipo de ball. Eu fiquei Não, é completamente diferente, completamente deles? diferente. O ball deles é glitter, lacração. Mas assim, tem um filme que chama Paris is Burning, que é exatamente, eles mostram detalhadamente o surgimento dessa cultura, né? Sim. Que especificamente é uma cultura da comunidade negra LGBT que se encontravam nesses espaços onde eles se sentiam seguros e acolhidos para eles poderem se expressar e ser quem eles quisessem ser. Então, basicamente, tem um salão gigante, né, onde tem o MC, que é o cara que comanda os desfiles, comanda as disputas, e tem casas que disputam entre si, que tem a mãe, as filhas
e elas competem nas categorias, tipo, melhor gata do escritório, ou categoria realeza, categoria boy sarado, enfim. E aí a família vai recebendo as notas, as pessoas que estão competindo, e uma família sai vencedora, assim, ganha um troféu e tal. Então é muito essa cultura de enaltecer a beleza LGBT negra por simplesmente serem maravilhosos, assim. É muito incrível. Ai, que legal. Vale a pena assistir. Tem até uma sequência, né, que é uma das personagens que descobre o silicone e vai num cara super clandestino pra colocar silicone e acaba inflamando, um terror na vida dela, uma coisa horrorosa. Ui. Como essas pessoas, né, tipo, se colocavam em risco pra poder se afirmar, né, pra poder, tipo, se ver como elas realmente queriam, né, tipo, como elas se viam de verdade. Exato. Gente, eu vou pegar o gancho da pauta LGBT pra falar de todos nós, que eu tava aqui pipocando a cadeira. Sim. Sim, é isso. É isso, é sobre isso, sim. É um pouco de autopromoção, porque eu estou no elenco da série. Muito bem! Mas vai pra muito além de mim. Bom, Todos Nós é uma série da HBO que traz como principal tema o universo LGBTQIA+. Eu vou dar uma sinopse rapidinho, tá? Pra contextualizar, que a série começa com... É um trio protagonista... Vini, Maia e Rafa. Eu interpreto a Maia. Vini e Maia moram juntos e a série começa com a Rafa batendo na porta da casa deles, falando: olá, primo. Porque Rafa é prime do Vini. Olá, primo. Tá. Eu sou uma pessoa não binária, meu pai não aceita isso, eu vim morar com você. E aí começa a série, que é uma comédia dramática que vai perpassando por vários temas, assim, que eu acho que, de um modo geral, contempla legal o que é ser jovem em 2020, contexto São Paulo. Mas aí é uma série que traz essa discussão em cima da personagem de Rafa, sobre a linguagem inclusiva, né? A linguagem neutra. Pra quem não sabe, a não binariedade existem pessoas que não se identificam com masculino e nem feminino. Elas se identificam com nenhum dos gêneros. Muitas dessas pessoas se denominam pessoas não binárias. E aí vem uma questão que é de todas as línguas, mas pega muito mais quando estamos falando de línguas latinas, né? Inclusive o português, onde a gente tem sexo até pra objetos, é a cadeira, é o abajur, sabe? E não à toa é o país que mais mata transexuais no mundo. Exato. Vem toda essa questão de neutralizar esses pronomes. Então não é a Rafa e nem o Rafa, é e Rafa. Ele, não ela. Sim. Então numa frase eu falaria ele é muito criative, por exemplo, né? Enfim, e vai trazendo essa questão com vários personagens, perpassa por questões... Uma readequação, né? E cara, foi muito legal assim o processo dessa série, porque tem atuantes, não é ator nem atriz, né? Atuantes na série, que fazem personagens não binários e são pessoas não binárias na vida. E foi muito enriquecedor, principalmente Flo e Chad, né, trazendo essas questões, que uma das coisas que ficou na minha cabeça foi, esse lance da linguagem é uma forma de bugar o sistema, porque você vai ter que pensar antes de falar, você vai ter que derrapar, você vai ter que repensar a linguagem e tudo que a gente tá acostumado. E realmente, foram ali uns 4 meses, né, de processo. Chegou um momento que, cara, não fazia mais sentido pra mim falar da ou do, era tipo D, sabe? Não tinha mais sentido falar de... Que legal. E claro que isso voltou. Depois que eu saí do processo da série e voltei pra minha vida, enfim, e atos entre trabalhos, cara, foi uma coisa que eu cresci, né? A gente cresce, e isso voltou pra mim. Mas por muito tempo eu fiquei, tipo, as pessoas perguntavam, por que você tá falando assim? Eu, então... E, cara, no Nordeste mesmo, né? Vou na casa de Ju. Na casa de tia, na casa de Joana. Já tem isso. A gente vê que não é tão necessário. O povo de Niterói fala isso, né? Eu vou na casa de Mariana, eu vou na casa de Lucas. Exato. E essa discussão tá reaparecendo, porque principalmente as minorias estão realmente ganhando mais espaço e estão começando a serem reconhecidas pelo seu trabalho. E aí a gente chega numa premiação, em que categoria vão colocar uma pessoa não binária? No melhor ator ou no melhor atriz? Nossa, verdade. Então é exatamente essa discussão que se coloca, né? Então quando você falou de atuante, é muito interessante, é muito bacana. Se eu não me engano, foi a MTV ou alguma premiação colocou a categoria de melhor atuante. E não segregar em categorias assim, onde você separa por gênero, né? E sabe uma coisa que me surpreendeu muito, assim, né? Depois que a série foi pro ar, que foi em quarentena, né? Que terminou de passar. Cara, muito difícil mesmo na própria comunidade. Jura? A aceitação dessas pessoas. Fui acompanhando o Twitter, Lé do Erro. Cara, muito difícil, assim, de assimilarem. Porque, claro que não é um geral, né? Mas, principalmente, assim, né? Porque foi uma série que foi feita com os recursos da HBO Latin America.
Então, foi lançado na América Latina e, cara, acredite, eles são muito mais difíceis de aceitar esse lance da linguagem do que nós brasileiros, né, do português. Porque tem uma briga aí com a academia, e aí vinha várias pessoas falando, vocês estão matando a língua, sabe? De uma dificuldade mesmo de levar a sério essa questão. Pra além disso, um ponto legal, assim, da série é que atrás das câmeras, assim, 37% do elenco são pessoas trans. E aí eu acho que traz um lugar que eu me questiono muito, né, fico pensando muito, que cara, a gente precisa criar produtos onde existam atuantes trans que não estão fazendo papéis de pessoas trans e não estão abordando esse assunto. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de atuantes pretes, porque a gente limita, sabe? É um dos pontos, assim, que eu gosto na série, de, por exemplo, a minha personagem, né? Uma mulher negra, militante, que sofre racismo na série, tem questões com assédio, só que um ponto que eu gosto muito cara, ela não tá, tipo, marginalizada, vivendo na perifa, sabe? Porque a gente precisa real criar outros imaginários, a gente precisa. Os assuntos mais que ela traz sobre negritude, militância, mas eu acho que a gente precisa muito também criar outros. Eu quero ver... Gente, se a gente fala de negros, né, em tudo quanto é canto, ocupando espaço, são todos os espaços, não são os espaços só ligados à negritude, é tudo. E aí na série eu gosto muito disso, que são várias pessoas atuantes, né, na vida real, que são pessoas trans fazendo papéis cis. Então, sei lá, na série meu chefe é um cara escroto, machista pra caralho, e quem faz é um ator trans, o Gabriel. Então eu acho isso muito potente quando a gente começa a normalizar a presença desses corpos e a normalizar, tipo, a vida, sabe? Essas pessoas não só sofrem, não só passam perrengue, elas riem, elas gozam, elas vivem, sabe? Exato. E, Ju, deixa eu tirar, eu fiquei com uma dúvida. Essa questão da língua, quando a série começa e quando ela termina, as pessoas, os personagens vão mudando a forma de falar? Sim, Ai, que demais. Assim, por exemplo, o Vini, né, que é o primo gay, cara, ele tem uma baita dificuldade de aceitar levar a sério, dentro da série mesmo, né? De levar a sério essa coisa da linguagem neutra. Ai, que e legal. fica zoando o Rafa, zoando, até que falam, tipo, cara, você tem que levar a sério essa parada, velho. Ai, agora você falou isso, agora tudo que eu tô falando, minha cabeça tá assim, ó. Eu já tô aqui, já vou trocar toda a minha pauta. Mas só uma coisa importante que Flo falava, Flo, atuante da série, falava que, assim, é óbvio que a gente vai errar. Às vezes, ele mesmo erra, sabe? A questão é você tentar. Sim. Tem muito da questão de criar o diálogo, né? No processo, quando foi começar a gravação, todo mundo do set usava uma etiqueta onde estava escrito qual pronome a pessoa gostaria de ser chamada. Que bacana. Foi muito legal, Muito porque bom. a gente presume, né? A gente presume e fica desconfortável, e também é uma forma de criar o diálogo. Isso não precisa ser ofensivo. Com certeza. Ofensivo é você ignorar isso. E a gente é muito atrasado aqui nisso, viu? Porque falando com algumas amigas que estudam nos Estados Unidos, em faculdade, elas me contaram que primeiro dia de aula, todo mundo levanta, fala o nome e qual pronome quer ser chamado. Ai, Legal. que demais. Nossa, que E demais. é algo tão simples, né? Sim. Total, arrasou. São quantos episódios, Ju? São 8 episódios de 30 minutos. Maravilha. Nossa, adorei. Eu ia só falar uma coisa que óbvio que eu me identifico muito nesse lugar que a Ju falou, que é de ocupar os espaços, né? Eu, quando comecei a minha carreira no audiovisual, eu só era chamado pra fazer o estereótipo do que é o homem preto, né? Ou ele é pobre ou ele é bandido. E, assim, quebrar isso, né? Tipo, é muito importante, porque eu não quero fazer só o pobre e o bandido. Eu posso fazer o pobre, eu posso fazer o bandido, mas que tem um aprofundamento, que tem uma história, que tenha um peso do personagem. Tanto que o último trabalho que eu fui chamado pra fazer esse tipo de personagem dentro da Rede Globo, eu fui só pra dizer que eu não ia, entendeu? Porque eu me sentia muito mal, assim. Falei, cara, será que eu vou ser só isso? E aí, hoje em dia, tá fazendo um personagem que é um cara que é um inteligente advogado, que isso não é a pauta dele, entendeu? Tipo, ser preto ou ser branco não é a pauta do personagem. E eu lá, como um cara preto, um ator preto, e tá fazendo esse tipo de personagem, já é o que a Ju falou, de ocupar, né? Porque a gente
gente precisa ocupar, a gente precisa ser visto num outro lugar, né, tipo, num lugar de poder, num lugar de Muito destaque. Nossa, Nanda, eu acho muito potente isso que você falou, assim, porque, cara, eu acho que essa discussão veio muito agora, né, com as hashtags, Black Lives Matter e tal. Eu acho que tem um ponto que é, cara, parem de achar que o assunto racismo e o assunto negritude diz respeito a somente pessoas pretas, porque não é a gente que criou essa jossa. Com certeza. Sabe? Pare de pôr só na nossa boca, só no nosso núcleo. Não é. Diz respeito principalmente às pessoas brancas. Com certeza. Então sonho muito em ver essa mudança assim, porque nós como ator, o que você é, Nanda, atriz, a gente sabe os papéis que a gente vai, a gente sabe pros testes que a gente é escalado. Eu percebi a diferença quando minhas amigas atrizes, elas iam pra testes de atriz, e eu ia pra teste de atriz negra. Foda. Sabe? Completamente. A Viola Davis, ela fez um discurso lindo, muito emocionante, quando ela ganhou o Emmy de melhor atriz pelo papel da Annalise em How to Get Away with Murder. E ela diz exatamente isso, que a única coisa que separa as pessoas negras das brancas é a oportunidade. Porque você não pode ganhar um prêmio pra algo que não existe. Exato. E aí ela acaba agradecendo os inúmeros criadores que dão oportunidade pras pessoas negras. E é sobre isso, né? É sobre isso. Estamos caminhando, eu acho. Tamo né? na luta. Exato. Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui, eu vou comentar 2 séries que têm temas importantíssimos, que é assédio e abuso sexual, porque eu acho que a gente tá nessa quarentena e o feminicídio aumentou muito, então a gente percebe o quanto é importante ter produtos que falem sobre isso, porque eles acabam dando gancho e coragem para as pessoas que estão em relacionamentos abusivos e alertar essas vítimas. Uma é o The Morning Show e a outra é Inacreditável, Unbelievable, né? O Morning Show tá na Apple TV Plus e o Unbelievable tá na Netflix. The Morning Show é um pouquinho diferente, né? Foi a primeira grande produção original da Apple TV Plus, que apostou num elenco sensacional, que é a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e o Steve Carell nos papéis principais. Eles acertaram muito com esse elenco. É um programa que é líder de audiência, é um programa matinal apresentado há 15 anos pelo Mitch e a Alex, né, que é a Jennifer e o Steve Carell, e tudo muda quando o Mitch é acusado de abuso sexual e demitido da emissora, né? Abuso sexual é quando uma pessoa que tem um cargo maior se aproveita sexualmente de pessoas com cargo menor, e o que acaba deixando vários problemas para o programa resolver, entre eles se reerguer novamente e preencher a cadeira do âncora dele, enquanto o caso é resolvido dentro e fora do programa. E, a série prende muito, muito. No primeiro episódio eu surtei, a gente é sugado pela expectativa da chegada da personagem da Reese Witherspoon no programa. O nível de intrigas que a série cria é muito surreal, a qualidade dos diálogos vai numa crescente, assim, que ele passeia por um roteiro muito inteligente, dinâmico, ácido, e todas as áreas são muito bem aliadas na série. A série vale muito a pena, ela tem 10 episódios e tá disponível na Apple TV Plus. E a outra série que eu quero indicar, O Inacreditável, é uma jovem que acaba sendo estuprada no seu apartamento e todo mundo duvida se isso realmente aconteceu com ela. Então a gente vê ela dentro da delegacia sendo entrevistada por 2 policiais homens que acabam duvidando dela, então ela não sabe o que fazer porque ela se sente pressionada daquele interrogatório e acaba mudando o discurso dela, o depoimento, e ela acaba tendo que receber uma intimação por ter mentido no depoimento, que ela só se sentiu acuada por não saber o que falar, né? Então a gente vê muitas mulheres nessa situação, então são 2 séries aí que falam sobre esse assunto super importantes de ver e muito bem feitas as 2, Amei. né? Eu vi, Não, ainda não vi. Eu não terminei o Inacreditável, mas eu cheguei a ver os 2, eu acho. Eu achei bem interessante, mas me perdi, não lembro porquê. Ela é um pouco lenta. No segundo e terceiro episódio ela tem um ritmo um pouco lento, assim. Não, eu tava curtindo, mas sabe quando você abandona sem nem saber o porquê que você abandonou? Você esquece, né? Sei lá. Preferiu ler um livro ali, dar uma olhadinha no Instagram, dar uma trocadinha. Feliz. O que mais aí vocês têm pra indicar pra galera? Eu assisti uma quando eu soube que eu ia fazer o Lucas lá em Amor de Mãe, aí eu acabei descobrindo essa série que se chama 7 Seconds, 7 segundos. Nunca ouvi falar. Menino, você sabe que eu vi na sua lista que o Lucas falou, ele vai falar dessa série. Aí eu fui procurar porque eu nunca tinha ouvido falar, eu estou louca pra ver. Olha, eu fiquei impressionada. Essa série, ela é baseada num filme russo que se chama The Major. E aí, a série começa com um policial branco no carro falando com a mulher que tá entrando em trabalho de parto. E então ele tá dirigindo de uma forma muito ansiosa, né, afobada, e falando: tô chegando, não, se cuida. E aí, numa dessa que ele tá passando por um parque, e aí ele falando com a mulher, ele atropela alguma coisa que ele não vê o que é. Ai, gente. E aí ele sai do carro, vê que tem uma bicicleta debaixo do carro dele, ou seja,
era uma pessoa. E aí ele simplesmente entra em estado de choque, assim. Não, liga pra um amigo dele que também é policial, que vai até o local e meio que manda ele ir encontrar a mulher, que ele ia tomar conta daquilo dali. E quem tinha sido atropelado era um jovem de 15 anos, negro. E aí tem o abandono, né? Porque o menino acaba morrendo, né? Então, tipo, tem um abandono do corpo, né? Tipo, da pessoa. Tipo, ele não presta socorro eles não tentam prestar socorro. É como tentar resolver o problema, né? Isso. Eles Tava nevando, né? Tava bem frio. Tava nevando. Ai, gente, sério. Eu fiquei perturbada. E aí, o que é o pior, né? É você vê o jogo sujo deles, né? Tipo, dos policiais brancos pra livrar a pele de um deles. Eles falam, mas aquele menino estava com uma bicicleta muito cara. E o que ele estava fazendo num parque que não é muito bem movimentado? Gente. Então, assim, um menino que não tem nenhuma ligação com droga, com tráfico, com nada. É só um menino que estava indo pra escola. Por ser preto, por ser negro, acaba sendo julgado por causa disso, né? Porque, assim, como ele tem uma bicicleta cara? Como, então, vai a julgamento, a mãe vai atrás, aí, tipo, tem uma promotora que também é negra e fica sensibilizada pelo caso da história. Ela meio que conduz a história, né? E acaba descobrindo que esse menino era gay. Uau. E tinha um namorado, e o namorado que deu a bicicleta, e ele escondia da mãe que era gay, sabe? Ele entra em vários caminhos. Eu quero muito ver. Deu um spoilerzaço, né? Mas é isso, Eu vi o trailer, eu enlouqueci. Mas a série é muito... É muito angustiante mesmo, porque você vê aquilo de novo, né? A cor da pele, como as pessoas te julgam apenas pela cor da pele. Principalmente quando entra em campo judicial, assim, de acusação, a gente vê como a sociedade está acostumada a utilizar o viés racial, a cor da pele, como fator de inocência, merecimento e a culpabilidade, né? A gente faz o panorama aí com a série When They See Us. Exato. Que é uma história real de 5 caras, o The Central Park Five, que foram acusados injustamente, eles não tinham prova nenhuma contra aqueles jovens. Nenhuma. E todos foram presos. Isso é um absurdo. Por justamente isso. Associar que por eles estarem numa condição financeira menor, por ter essa condição racial, eles são culpados daquilo. Sabe? Nem se dá o trabalho de pesquisar e realmente ver quem pode ser o suspeito, quem tava frequentando o parque ali. Revoltante. É revoltante. Não, e é bizarro que no caso do When They See Us, o cara que realmente foi o cara culpado já estava preso, condenado à prisão perpétua por vários estupros. O cara saiu ensanguentado do Central Park e ninguém viu esse cara. Ai, que pesado. Gente, é um negócio, é de uma revolta, assim, tão grande. E o que mais revolta, que acho que deve ser o que acontece também nessa série, Nando, que você indicou, que é quando você começa a ver os discursos dos policiais dentro da delegacia, né? Sim. Deturpando o depoimento, deturpando o que a pessoa tá falando. Eu tava lendo, eu não sei se o processo tá correndo, mas inclusive, porque tem um nome, esse tipo de depoimento, e ele foi criado por uma empresa, esse tipo de você interrogar uma pessoa. E essa empresa, ela entrou com um processo contra os produtores e contra a direção do When They See Us, porque eles falam que eles estão manchando a imagem da empresa. Que imagina que essa forma de fazer de interrogar? Um interrogatório, isso, é uma forma muito correta e tal. Gente, eu não sei, isso foi em outubro do ano passado, eu não sei exatamente qual foi o final disso, se ainda o processo ainda tá correndo. Mas você fala, gente, e as pessoas estão ainda brigando e achando que é certo você deixar um deles ficou acho que 48 horas em interrogatório, um negócio assim, foi bizarro. É um buraco muito embaixo, completamente. Né? É muito mais fácil pra eles, tipo, culpabilizarem alguém que tá sendo suspeito de um crime do que realmente encontrar a pessoa que cometeu, né? Começaram a testar nos Estados Unidos, interrogatórios em prisão, eu não sei, era pra levantar suspeitos, né? Eles colocaram algoritmos e sabe esses serviços de inteligência que nem, sei lá, usam em aeroporto? Vê a cara, tal, e... Cara, a máquina, o próprio algoritmo era racista. Quando eles foram pegar os dados, é claro, né? É óbvio, tipo, a máquina era racista porque, cara, a gente tá pautado nisso há muito tempo, é tão mais embaixo. É uma tentativa que, assim, às vezes eu fico
pensando triste, mas ao mesmo tempo, é isso. Eu não acho que eu vou estar viva não pra ver tudo isso mudar de fato, sabe? É bizarro. De verdade, eu não acho que eu vou estar. Então é uma luta que, cara, a gente patina e aí volta atrás e aí vai, né? Eu dei uma olhada lá, chama Técnica Ride, essa forma de interrogatório, e ela foi criada por uma empresa. Eles dizem que é maravilhoso. Eu falo, não funcionou, né, amor? Vocês pegaram 5 pessoas inocentes e meteram na cadeia um tempão, é porque a técnica tá errada, né? E eu acho que, só complementar um negócio, que pra cereja do bolo, pra história ficar mais triste, o cara que na época foi à TV pedir sentença de morte pra esses 5 jovens é hoje o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. É muito foda, né? E pra você que tá ouvindo, se você quiser entender um pouco mais sobre desigualdade, sobre isso que a gente tava falando, o sistema carcerário dos Estados Unidos, a diretora da série Olhos que Condenam, a Ava DuVernay, pra mim é uma das minhas diretoras favoritas. Todo o trabalho que ela faz, ela tem essa responsabilidade social de tratar desses assuntos. Ela mostra exatamente no documentário como as leis de certos presidentes, tipo Nixon, por exemplo, que com o intuito de acabar com a criminalização dos bairros nos Estados Unidos e das drogas, acabou praticamente levando toda a população negra atrás das grades por conta disso que a gente falou, né? Como há desigualdade, como há preconceito, os negros eram presos às vezes por porte pessoal de drogas, enquanto os brancos estão se esbaldando aí nas festas e contrabandeando. Mas o sistema era racista, né? Os policiais são condicionados aí atrás de um certo biotipo. Então nesse documentário eles explicam direitinho, De qual assim. streaming que é? Chama 13ª Emenda e tá lá na Netflix. Assistam. Abalou. Pri, qual a sua próxima série aí na sua listinha? Eu acho que, já que a gente tá falando, tirando ali um pouquinho das pessoas que querem ver além e mudar, né, a questão da sociedade, da cultura que tá inserida, eu acho que Nada Ortodoxa é uma grande inspiração pra todo mundo, eu né? preciso ver, ainda não vi. Você não viu, Lu? Você não viu, Lucas? Toda vez que eu falo isso, todo mundo fala, o quê? não. Tem que assistir. Eu não vi ainda, é super rapidinha, né? De qual streaming que é? Tá na minha Netflix. lista lá da Netflix, mas ainda não vi. Não, você precisa ver. Você precisa ver, mesmo porque a Shira Haas, que é a atriz principal da série, é um fenômeno. Essa menina é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. Bom, é uma série que foi baseada vagamente no livro Unorthodox, da Deborah Feldman, que era uma moça, né, uma jovem, que vivia na comunidade que são judeus ultra-ortodoxos em Williamsburg, em Nova York. E aí ela resolve que ela não vai fazer mais parte disso e resolve fugir, porque ela vê que ela realmente não se enquadra mais nisso, né? Eu tava procurando pra fazer aqui o episódio e a Débora realmente fugiu. A série não é exatamente fiel ao livro da Débora. Eles contam que enquanto ela está em Nova York, é mais baseado no livro da Débora. Depois, a partir do momento que ela foge pra Berlim, eles criaram novas narrativas pra que ficasse até mais interessante e não ficasse exatamente igual à vida dela, né? Então pode ter uma segunda temporada. Pode super, mesmo porque o final da série, ele deixa muitas coisas em aberto, né? Tipo, ela entrou ou não entrou no conservatório? Precisa ir lá. Sabe? Fê, eu quero assistir. Muito bom. E são 4 episódios, né? E é maravilhoso. E tem uma cena maravilhosa, pra mim uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida, que é quando ela chega em Berlim e ela vai pra um lago e ela tira a peruca e mergulha na água do lago. Lindo. E é muito bonito. E o lago fica onde tem uma casa onde eles assinaram a solução final contra os judeus. Tem um símbolo muito grande por ela ter fugido para Berlim, não só na história da série, mas na história da própria Débora, porque apesar dela ter fugido da comunidade ultra-ortodoxa, ela continua sendo judia, e ela fala que ela queria ir para Berlim porque foi em Berlim que começou a dizimação do povo dela, né? Para quem quer abrir os olhos e não ficar preso àquilo que a sua cultura, que a sociedade que você vive diz e dita o que você deve ser e como você deve ser, eu acho que Nada Ortodoxa pode ajudar aí as pessoas a dar um impulso pra vou mudar. Legal, eu quero ver. Ju, qual que é a sua dica final aí? Years and Years. Years and Years é muito boa. Mas é pesada pra ver agora, não é? É igual ver filme Contágio agora. Tipo, melhor não. É tipo isso. Mas é uma Mas dica ela é curtinha, boa. são 4? 6. De 40 minutos? Não, às vezes tem uma hora. É, uma hora. Eu acho um pouco pegada série britânica, assim, né? É outro tempo. Mas são tantos paralelos, sei lá, eu achei tão plausível, sabe? A série termina ali em 2028, o final da primeira temporada
temporada é 2026, 2028. Falei, cara, eu acho muito possível a gente estar exatamente assim, sabe? Umas figuras que a gente já Dá conhece. medo, né? Dá medo. Mas também foi uma série que me fez entender uma coisa importante que eu, óbvio que sabia, mas não tinha parado pra olhar, que foi a questão dos imigrantes. Só naquela cena fatídica, que se eu contar vai ser um spoiler gigante, mas vocês já assistiram? Pode falar, não tem problema. Tá bom, a cena que o Dan morre, né, no mar ali, daqueles refugiados, que eu falei, que eu entendi, gente, que caiu a minha ficha de tipo, nossa, tá, que barra, pode pá, tipo, não é só a fotinha do menino morto ali, sabe? Me deu um estofinho pra ir além. Muito bom. O lance Mas do eu vou ver, eu ainda transhumano. quero ver essa Você não daí assistiu, Lucas? Assista. Vou ver. Bom, eu acho que não tem melhor série pra gente finalizar esse episódio agora do que... Little Fires Everywhere. Nossa, é uma série que, assim, ao mesmo tempo que eu queria devorar ela, eu queria ver devagar, porque eu fiquei muito apegado àqueles personagens, àquela história, e eu não queria que acabasse. É muito foda. E a série fala de um assunto, assim, de vários assuntos. White Savior. É, tipo, da pessoa branca querer sempre ajudar uma outra pessoa não branca, mas de uma maneira egoísta. A série já começa a partir desse conflito, né? De uma mulher preta que tem uma filha, elas estão sempre vivendo dentro do seu carro, né? Viajando pelo país. Aí até que a personagem, esqueci o nome dela, mas que é interpretada pela... Reese. Aí ela, meu Deus, eu vou te dar aqui, ó, a casa, o aluguel. Não, eu posso mais barato. Não, se você quiser, tipo, trabalhar na minha casa como empregada doméstica, fica à vontade, nossa. E assim, do outro lado, a personagem, não, eu não preciso de você, eu sou artista. Tu acha o quê? Tipo, só porque eu não tenho uma moradia fixa, é porque eu não tenho dinheiro? É foda, é muito E a série vai se intercalando com essas situações e fala muito sobre maternidade também, né? Sobre a relação, tipo, de mãe com filho. E os atores que são os atores jovens, eles, assim, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Eles dão um banho na série. Dão um banho. Uma das coisas Eu mais... recomendo muito. Bom, tem muitas coisas mais marcantes. Bom, eu assisti e eu continuo... Todo dia tem algum momento que eu paro pra pensar nessa série, que eu falo, nossa, ela vai decantando, assim, aos pouquinhos na gente, né? Mas tem uma coisa que me marcou muito... É a cena do supermercado, quando elas começam a ouvir sobre a comunidade, né? A comunidade que agora elas vão morar, que é Sharker Heights, que inclusive foi a comunidade onde... Porque Little Fires Everywhere, na verdade, é um livro, né? Que até tem no Brasil, Pequenos Incêndios por toda parte, e é onde a autora do livro morava. Então ela escreveu falando dessa comunidade e que elas estão ouvindo é um Walkman, elas estão ouvindo o que é a comunidade. Eu falo, gente, eles estão descrevendo aquele ideal americano que eles falam, de uma terra de liberdade, um lugar que te compreende, onde as pessoas se aceitam, onde as pessoas se dão bem, é um lugar democrático, onde você pode ser livre, e aí você vê que não é nada daquilo, Total. né? E o que é legal é que no livro não tem nenhuma indicação de que a personagem da Kerry Washington ela é negra e eles são negros, então isso foi muito legal. Não tem nenhuma indicação. Então eles colocaram essa questão racial na série. As produtoras da série é a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. Elas se uniram e realmente acabaram apimentando e colocaram essa questão no roteiro. Então é muito legal de analisar isso. Essa é de qual? Na Amazon. Tá na Amazon. É da Hulu, mas aí a Amazon comprou os direitos e também tá na Hulu e na Amazon. Tá nas duas. Ai, a Balar, eu quero muito. Nossa, é uma coisa assim... E você fica pensando nela, assim, você vai levar com você. Os diálogos dos jovens da série são cenas, assim, absurdas. Os textos deles são incríveis. Sensacionais. Incríveis. Tem que ver essa série. Eu ia falar de Atlanta. Vocês já assistiram? Não assisti a primeira temporada. Eu fui ler quando você me mandou. Eu assisti as 2 temporadas, né? É com o Danny Glover, que estourou com a música This Is America, com o Childish Gambino. Cara, isso é muito interessante, assim, até hoje. Faz uns 2 anos que eu assisti. E até hoje, assim, fica algumas coisas ecoando na minha cabeça, sabe? Porque eu acho o roteiro muito inteligente. Ele consegue ter humor mostrando a realidade, com personagens muito cativantes, que são, cara, jovens, assim, sei lá, começo de vida adulta, sabe? 30 e poucos anos. Pobres ali em Atlanta, Estados Unidos. E são
personagens muito interessantes, mas uma das cenas que ficou muito pra mim é um momento que o personagem do Danny Glover, ele tá numa festa, o anfitrião é um homem branco, a esposa dele é uma mulher negra, é super chique, super pomposo, aquilo lá, muito, muito fino. Em dado momento, e eles têm uma pinta, né? Esse anfitrião branco, ele tem uma pinta de... Eu me interesso muito pela história dos negros, eu respeito muito vocês e todos, sabe? Essa pinta meio assim. Sim. E aí, em dado momento, ele pergunta pro personagem do Danny Glover, e me conta, você sabe de que tribo que você veio? Você é descendente de qual tribo? O Danny Glover vira com uma cara assim pra ele e fala, então, eu não sei se você sabe, mas a história do meu povo foi apagada e dizimada há muitos anos, então não, eu realmente não sei de que tribo eu venho, sabe? Pá! Essa série é muito boa mesmo. Não, mas é isso, eu acho que vale muito a pena, eu acho que tem algumas sacadas, tem um episódio, cara, você lembra do trans branco? Não assisti, eu só vi a primeira. Ah, você não assistiu a segunda temporada, Lucas, desculpa. Gente, vá atrás do episódio do trans branco. É muito bom, cara. É muito bom. Vou procurar, vou assistir a segunda temporada. Turma, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, alguma situação, alguma coisa, pro que você quiser. Bom, eu vou abrir a minha porta pra Reese Witherspoon por alguns motivos, assim. Eu acho que ela é uma mulher que soube entender o seu lugar de privilégio dentro da indústria de Hollywood e ela soube o que fazer com isso. Eu acho que numa indústria que sempre foi comandada por homens, repleta de machismo, ela criou sua própria produtora e hoje ela produz todas as séries que ela atua, incluindo a trilogia Big Little Lies, Morning Show, Little Fires Everywhere, sempre com séries que questionam o lugar da mulher na sociedade e questionam racismo, abuso sexual, entre inúmeros temas, assim. Ela tá com um programa incrível na Netflix, onde ela entrevista mulheres empoderadas, que é genial, sério, desde cargos da indústria, como a Ava DuVernay, a diretora de Olhos que Condenam. Eu acho muito louvável, assim, ela usar esse lugar para abrir espaços para discussões e tornar seu ambiente cada vez mais inclusivo. Então, eu vou abrir minha porta aí pra Reese. Legal. Nando, pra quem você abre a sua porta? Então, eu vou abrir a minha porta pro Spartacus. Ah, ele é maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ele é um influenciador, ele é gay, ele é preto. E esse final de semana ele apresentou a live da parada gay, né? E aí ele foi muito atacado no Twitter com xingamentos, chamando ele de macaco, falando que ele tinha que se enforcar, falando que ele era nojento, enfim, umas coisas horrorosas. Eu acho ele um garoto incrível, porque o quanto é difícil você, receber críticas, e ainda mais, não críticas, não é nenhuma crítica do seu trabalho, assim, eu não gosto do que você faz, não gosto do jeito que... Enfim, é pelo que ele é. E ele, ainda assim, se mostrar um rapaz muito forte, muito orgulhoso de si mesmo, da sua história, da sua cor, e, não deitar pra esses comentários ridículos e que isso em nenhum momento ridiculariza, nem minimiza ele em nenhum lugar. E ele só cresce com isso, e isso é muito inspirador, porque realmente a gente tem que se amar muito, e a gente tem que ter muito orgulho do que a gente é, da nossa cor. Maravilhoso. E eu abro a minha porta pra ele. Pode entrar, Spartacus. E você, Pri, pra quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir a minha porta para aqueles protestos que estiveram em Londres, onde eles derrubaram as estátuas do Edward Colston, que era um mercador de escravos. E eu sei que isso faz um tempinho já, mas eu resolvi abrir minha porta para isso, porque isso abriu a porta para que o prefeito de Londres revisasse. Ele falou que ele vai revisar as estátuas da cidade e vai remover aquelas que estão ligadas a donos e comercializadores de escravos. Olha. Né? E aí você fala, cara... 2020 isso já era pra ter acontecido faz muito tempo. Exato. Mas eu acho que é um grande exemplo. Se Londres começar a fazer, acho que em outros lugares isso também vai acontecer. E é isso, a gente não consegue, infelizmente, apagar e mudar a história. Mas você deixar uma estátua de uma pessoa que escravizou negros, índios, etc. Estátua é uma homenagem, gente. Então a gente realmente... Estátua, é um símbolo nome ali, de né? rua, nome de estrada, tudo isso é homenagem. Então eu acho que a gente passou da hora de revisar, né? Total, completamente. E hashtag Borba Gato que se cuide, porque a hora dele vai chegar. Sim! Arrasou. E você, Ju, pra quem você abre a sua porta?
Eu abro a minha porta para um vídeo da Lily Wachowski numa conferência em Nova York. Ela tem a irmã, são as irmãs Wachowski, que dirigiram Matrix. E quando Matrix foi lançado, elas ainda não tinham passado pela transição de gênero. Esse vídeo, cara, é uma coisa que me emociona muito de assistir, porque ela vai contando como Matrix é sobre a experiência dela de nunca ter se identificado nem como feminino, nem como masculino, mas sempre passar pelo meio. Uau. E aí, tipo, Matrix, sabe? O clássico que é Matrix. Sim. Você assistindo aquilo e ressignificando, você vai falar, caralho, faz muito sentido, sabe? Alguns signos que tá ali, sei lá, tem um momento num filme que a tela vai dando zoom na tela do Neo, e aí vai chegando no ponto de dar zoom e aparecer só duas letras, M e F, e a câmera continua no meio, sabe? Então tá repleto de signos que diz sobre a experiência dela como uma mulher trans que não poderia trazer aquilo naquela época, porque se eu não me engano foi em 99. Uau, que legal. Esse vídeo é algo muito lindo, muito potente, vale a pena. Nossa, que demais, vou rever, porque tem coisas que a gente não sabe, a gente passa, né? Nando, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @NandoBrandão_. Tipo, se quiser falar comigo, quiser trocar uma ideia, eu respondo uma galera que eu não conheço, mas tipo, me acompanha o meu trabalho, eu adoro essa interação. Tô no Twitter também, tenho usado um pouco o Twitter, que também é NandoBrandão_. E Amor de Mãe, que já vai voltar. E Amor Deus de quiser, Mãe, o né? E Amor de deixar. Mãe, se Deus quiser, a gente tá voltando agora no segundo semestre, se tudo der certo. Deus queira. Arrasou. E você, Ju? Gente, eu sou mais evangélica e misteriosa que o Nando, estou só no Instagram. Brincadeira, não sou evangélica, gente, piadinha. Mas estou só no Instagram, meu Instagram é Juliana Gerais, Juliana com 2 N's. Aliás, em agosto mais ou menos estreia uma série pensada pro Instagram. Olha que legal. demais. Os amigos, a gente se juntou e estamos desde o começo da quarentena escrevendo roteiro, gravando. Então estou por lá. Tô na série Todos Nós, que tá na HBO. Eu até tenho Twitter, mas me achem, porque Twitter pra mim é pra desabafar coisas que ninguém quer ouvir. Arrasou. Amei. Bom, galera, então todo sábado a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, @PortaAbertaPodcast. Dúvidas, sugestões, pautas, manda pra gente lá. Você que ouviu até aqui, muito obrigada. Gente, muito obrigado pelo papo, viu? Obrigada. Adoramos, foi incrível. Obrigada pelas Obrigado. dicas. Obrigado a presença de vocês. Uhul! Beijo, Um beijo, galera. Tchau. Tchau.